Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtes, estamos começando um novo vídeo aqui para o canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre frieza espiritual, sobre desânimo e até mesmo sobre inconstância. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas o Senhor me levou a novamente estar tratando sobre esse assunto, que é algo que vem afligindo muitos cristãos. Estamos passando por um período muito grande de apostasia. Nas pregações que eu vou, normalmente eu falo essa frase que o Espírito Santo me inspirou, que veio da parte de Deus, que é assim: hoje em dia a gente não luta mais somente contra as coisas do mal, contra as hostes espirituais da maldade, mas contra a nossa própria apostasia, o nosso próprio esfriamento, a nossa própria, falta de ânimo, de motivação, para a gente realmente ir até Deus e buscá-lo e bater na porta e se encher dele, né? Jesus Cristo fazia isso. Jesus Cristo, sempre que ele se esvaziava, sempre que ele era usado muito forte nas coisas espirituais, ele voltava para o monte, voltava para a oração e se enchia novamente, porque o peso, a luta, as batalhas espirituais são muito fortes para um cristão, e a gente, na nossa carne sozinho, a gente não consegue vencer. É sempre no poder de Deus, é sempre pelo nome de Jesus Cristo, é sempre nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, na nossa carne, a gente não consegue vencer muitas coisas, mas será no Espírito, será através do Espírito Santo agindo dentro das nossas vidas. Por isso, a palavra nos diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter esse esforço, né? Não é simplesmente, a gente não está aqui nessa terra somente para ficar brincando, para ser feliz, para curtir a vida. Não, aqui estamos numa batalha constante. A palavra declara que os dias são maus, né? A palavra diz: não fique preocupado com as coisas do porvir, com as coisas do futuro, né? Com os seus planos de amanhã, né? Viva cada dia, porque os dias são maus, basta cada dia o seu mal. Então, todos os dias a gente enfrenta o quê? A gente enfrenta uma luta. As lutas são diárias. É cada dia que a gente vence. A gente deve, ir dormir e orar, entregar tudo a Deus com o sentimento de dever cumprido, porque cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha. A gente tem que aprender como cristãos a viver um dia de cada vez. A gente às vezes vive muito o futuro ou vive muito o passado, mas Deus nos deu um presente que é o agora. E o que nós estamos fazendo agora? O que nós estamos plantando agora? O que nós estamos colhendo das decisões, de ontem, de anteontem, da nossa vida passada, que estamos colhendo no agora. Então, a gente tem que viver mais o hoje, o presente, porque o futuro a gente não tem, a gente não sabe, e o passado ele já foi, mas o que depende de nós é o agora. E a própria palavra declara: cuide, vigie, para que ninguém tome a vossa coroa. Então, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente está aqui na terra, a gente pode fazer uma vida de muitas coisas boas, mas se a gente começar a tropeçar e se desviar, por pequenas besteiras, pequenos deslizes, a gente perde a nossa coroa. Então, a gente tem que estar em constante vigilância e nos esforçar, levar o nosso espírito até Deus, levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo realmente. Para quê? Para que a gente seja escravos de Cristo. A gente é liberto, Deus nos libertou, nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz, mas não para a gente ser livres na libertinagem, mas sim para a gente ser escravos de Cristo. Por que escravos? Porque servos, porque nós servimos ao Senhor. Mas a diferença é que o nosso Senhor é bom, o nosso Senhor tem planos e pensamentos bem mais altos do que os nossos. Às vezes os nossos pensamentos são tão pequenos perto dos sonhos que Ele tem pra gente, e a gente fica ali batendo cabeça, querendo uma coisa, insistindo, e Deus tem pensamentos e planos bem maiores que os nossos. Então, se você tem passado uma luta muito grande na sua vida, se você está passando um desânimo, uma opressão, fique esperto, comece a meditar, comece a refletir o que
pode estar acontecendo no mundo espiritual para estar te acarretando, ocasionando tudo isso que você tem enfrentado. Porque tudo que a gente faz no mundo natural, ele tem uma reação no mundo espiritual. Tudo que você fizer aqui, todo pensamento, toda palavra, principalmente as palavras, têm muito poder, porque as palavras elas podem tanto dar vida quanto matar. E não somente te matar, mas pode matar outras pessoas também. Então, comece a meditar, a vigiar o que você tem feito, o que você tem falado, quais têm sido os teus pensamentos, para que você comece a enxergar, peça a Deus essa visão espiritual para que você comece a enxergar o que pode estar acarretando este abatimento, esta frieza espiritual realmente, esse desânimo. Porque muitas vezes a opressão vem devido a brechas, a legalidades que a gente tem dado para que os demônios nos ataquem. Então, se você às vezes tem passado uma opressão, muitas vezes por uma vida de muita intimidade com Deus, mas muitas vezes também é por brechas que a gente abre e que a gente não se liga muitas vezes o que a gente está permitindo ali que entre, que comece a trabalhar muito forte na nossa vida e começa em alguma área da nossa vida que a gente esteja um pouco fraco. É sempre assim. Então a palavra diz que nós somos fracos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se Ele venceu, nós também venceremos. Mas Cristo, Ele venceu porque Ele se enchia do Espírito Santo, Ele buscava. E nós só vamos conseguir, não é na força do nosso braço, mas é na força que vem de Deus. É só na força dEle que nós vamos conseguir. Nós temos que ter a mente, a sinceridade, a humildade de declarar realmente que por nós, pela nossa carne, a gente não consegue. A gente é humano, a gente é pecador. Paulo diz que o mal, que eu não quero fazer, este eu faço. Quando eu vou dar por mim, eu já o fiz. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Então, por isso que a palavra diz, esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, esforça-te, vá à luta, peleje, é uma batalha. A palavra nos chama de soldados. Ou seja, se a gente é soldado é porque a gente está em guerra. E a gente tem que tomar a nossa posição. A gente tem que tomar a posição, estar ali no posicionamento. Não adianta somente ficar clamando a Deus, ajuda, ajuda, ajuda. A gente tem que tomar a nossa posição, tomar uma atitude de fé na palavra. A palavra é que liberta. Então, se a palavra diz que somos mais que vencedores, se agarre nessa palavra. Porque a palavra diz que você é mais que vencedor, então você é mais que vencedor. Não tem outra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você se Deus é contigo? Se Ele já te prometeu coisas, se Ele é interessado na sua vida. Entende? Então, a gente tem que começar a buscar mais, a se encher mais, porque o desânimo, ele não começa de um dia para o outro, não. O desânimo, ele começa devagarzinho, ele vai tomando, sabe? O diabo, ele é astuto, ele é enganoso, ele é muito bom. Eu ouso dizer que ele é muito bom no que ele faz, porque ele já está aqui, há muito e muito tempo nessa terra, conquistando e derrotando pessoas e, sabe, e realmente estragando vidas, roubando sonhos. Ele é mestre nessas coisas, mas nós temos um mestre muito melhor, sabe? Nós temos o dono do amor, o dono de tudo. Então, se você pedir, se chegar com confiança ao trono da graça, com certeza você alcançará a misericórdia do Senhor e Ele vai te ajudar. Peça sabedoria, discernimento, guerreie, peça para Deus dons, peça para Deus, para Ele te encher, para Ele não permitir que você se entregue, peça para Deus te capacitar, comece, a orar mais em língua, fervorosamente, porque quando você não tiver palavras para falar com Deus, você tá ali clamando em línguas, ou xarabasco e decantará, começa a se encher, começa a clamar, começa a orar, começa a insistir em Deus, e Deus ele vai ver o teu esforço. Esses tempos eu estava passando um período de grande provação, eu ainda estou passando uma batalha muito forte com Deus, e por isso que eu digo para vocês que é tão importante vocês se revestirem da palavra de Deus. É muito importante lerem, vocês ter o conhecimento da palavra, porque muitas vezes é só a palavra que vai nos sustentar. E o Espírito Santo, ele nos traz na memória, ele nos traz a revelação, a memória, versículos, a própria palavra de Deus,
que em muitos momentos que a gente está passando uma necessidade, uma aflição, Ele nos ajuda, Ele, Ele nos sustenta, aquela palavra nos alimenta, porque a palavra é viva, a palavra, ela nos fortalece, ela nos liberta, realmente. Então, eu passei um grande período de guerra espiritual muito grande e eu não desistia, eu me erguia novamente, e Deus trouxe essa palavra ao meu entendimento, que eu vou ler para vocês, que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 24, no verso 16. Eu não me lembrava onde estava escrito, mas eu me lembrei da palavra, e por aquela palavra eu decidi enfrentar, eu decidi me erguer mais uma vez. E diz assim: pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, nós podemos até cair, mas a gente se levanta. A gente não permite ficar no erro, na sujeira, no pecado. E é engraçado, eu lembro dessa história sempre. Que a gente é ovelha. E ovelha, ela não se sente confortável, ela não fica bem, ela não fica em paz quando ela cai numa poça de lama, sabe, num lamaçal, assim, ela não fica, ela quer sair, ela fica agoniada. Se você for ver vídeos, sabe, de ovelha, de animalzinho assim que cai num lugar desses, eles não ficam felizes, ao contrário dos porcos. Os porcos, quando eles caem na lama, eles até vão pra lama porque eles gostam, sabe, o lugar natural deles, e eles se sentem bem naqueles lugares de lama para brincar, para se sujar, para, sabe, se rolar lá na lama. Mas a ovelha não, porque não é o seu ambiente natural aquilo. Então, assim somos nós, somos a gente que recebeu o Espírito Santo, a gente que tem Deus no nosso coração. Toda vez que a gente se suja, toda vez que a gente cai, toda vez que a gente faz coisas que não agradam ao Senhor, a gente já vem o peso, já vem, sabe, a gente já fica agoniado, já vem, sabe, uma coisa ruim sobre nós. E é importante que a gente não fique, a gente não aceite aquela situação, a gente batalhe contra, a gente vença, a gente se erga na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, no poder e na palavra e por Ele, que a gente se reerga. Porque por nós a gente não consegue, a gente tem que ter essa humildade no nosso coração, mas nele, por Ele, com Ele, a gente pode todas as coisas. A gente consegue tudo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. E em Cristo nós somos mais que vencedores, sim. A gente triunfará sobre toda e qualquer guerra. Ainda que a gente caia, a gente vai se levantar pelo poder de Deus que habita em nós. Então a gente tem que tomar posse da palavra de Deus. A gente tem a palavra aqui, ó. E Deus, a própria palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento, porque se a gente conhecesse mais a Escritura, a gente conseguiria combater muito mais forte, com mais autoridade, com mais domínio sobre o império das trevas. Então é muito importante se revestir da palavra de Deus, de toda a armadura de Deus, que Efésios diz. Então, a gente realmente tem que estar com o escudo da fé, porque muitas vezes quando vem o contra-ataque muito forte do diabo, o que vai nos capacitar, o que vai nos proteger, o que vai nos defender é o escudo da fé, que a fé, ela, sabe, vai vir, pode vir a hóstia, a maldade, ali pode vir a treva, pode vir a tentação, a perturbação que vier, mas você vai estar equipado com o escudo da fé. Então você vai ter fé em Deus, você vai ter fé na palavra de Deus e você vai triunfar sobre aquilo, você vai conseguir se defender pela palavra, pelo poder de Deus. E também, sabe, estar calçado com o evangelho da justiça, você estar bem solidificado com uma boa base, entendeu? Você tem que estar com uma boa base para não cair, para não ceder, para não tropeçar também. É muito importante a gente não permitir nem o tropeço, porque quando a gente cai é mais difícil para a gente se reerguer. Então, a partir do momento que você dá uma tropeçadinha, já fica de olho. Você tá querendo tropeçar, a tentação tá forte, já, sabe, já começa a clamar a Deus, já começa a adorar. O louvor também tem muito poder, comece a louvar, coloque o louvor, começa a se encher, se encha. Não aceite ser perdedor perante essa batalha. Deus, Ele quer te usar, Ele quer te ajudar e Ele quer te encher. Basta você pedir, basta você ir atrás, correr atrás, se esforçar e não aceitar essa situação.
Eu sei que esse vídeo pode estar ficando um pouco longo, mas eu queria realmente conversar muito com vocês sobre isso. Eu queria muito conversar de amiga, sabe? Porque eu sei que não é fácil. Eu passo por isso. A gente é cristão, a gente tem que ter essa humildade, porque toda hora, a qualquer momento, a gente está passando por luta, por deserto. Às vezes um deserto é um pouquinho mais fácil, daqui a pouco chega outro mais violento, mais forte. Mas saiba que sempre, todo deserto, toda luta que a gente passa vai produzir. O sofrimento, a palavra diz que produz perseverança. É a perseverança, a paciência, e aí vai... Tudo isso vai produzir maturidade espiritual. Então, toda vez que a gente sofre na presença de Deus, que a gente está passando essas guerras, a gente tem que se achegar com confiança ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Então, se chegue com confiança perante Deus, Ele é o nosso Pai. A gente pode chegar até Ele e falar: Deus, tá difícil, Deus, realmente tá muito difícil, eu não tô conseguindo, mas em Ti eu creio, pela Tua palavra, que eu sou mais que vencedora. Eu creio que a Tua palavra me liberta, que ela me sustenta, e eu quero mais de Ti, me enche, sabe? Começa a invocar, pedir a Deus, confessar a tentação, começa a clamar, comece a adorar, falar que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é puro, para sabe, te tornar parecido com Ele, ter um coração realmente obediente, que se alegra na obediência a Deus, né? Então isso é muito importante, Então se achegue com confiança até Deus, se achegue, porque todo sofrimento que a gente passa, ele sempre vai produzir em nós maturidade espiritual, e isso é demais, porque a cada deserto que a gente passa, a gente vai avançando para o alvo, e a gente vai adquirindo experiência, e não somente experiência, mas a gente vai adquirindo autoridade, poder, legalidades sobre o império das trevas. Então, toda vez que você vence um deserto, toda vez que você vence uma guerra, você ganha poder sobre aquilo, você ganha autoridade sobre aquilo, e você ganha legalidade, autoridade e domínio para falar sobre aquilo, entende? Então, quando você for aconselhar, por exemplo, uma pessoa, você tem poder, você tem a legalidade para falar sobre aquilo, porque você enfrentou aquilo. Então você tem base, você tem uma experiência, sabe, para poder falar com convicção sobre determinado assunto. Então Deus, muitas vezes, Ele está nos forjando o nosso caráter, e é através do sofrimento que o nosso caráter é forjado, o caráter de Cristo é aperfeiçoado, é colocado dentro de nós. Então use de tudo isso que você está passando, todo esse sofrimento, realmente para permitir que Cristo, Ele forje em ti o caráter dele. Então não se renda, não se entregue, não se abale, não se abata, não se renda realmente, mas confie no Senhor e confie na palavra de Deus. Ainda que você esteja fraco, aí é que você é forte, mas quando você está fraco, busque, ainda que na sua fraqueza, busque a Deus, porque você vai ver, você vai lembrar que os períodos que você mais esteve fraco foram os períodos que você mais sentiu a glória de Deus. Você vai ver, eu creio que você já até pode saber disso, que os períodos que foram mais difíceis, os mais, sabe, os mais torturantes, os mais desertos mais assim, ó, violentos que você passou, a fúria maior que você viu do inimigo contra a sua vida, foram os momentos que você mais sentiu de pertinho a presença de Deus. Porque Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho, porque a palavra diz que Ele estaria conosco pelos séculos dos séculos, até que Ele venha. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, e a palavra é verdadeira. Então Ele está conosco, Ele não nos abandona. Muitas vezes é a gente, é o nosso orgulho, a nossa soberba, ou às vezes as brechas para o inimigo entrar, para essas opressões entrarem para a nossa vida, que nos cegam, realmente, que nos ensurdecem também, que a gente fica impedido de ficar ouvindo a voz de Deus, e a gente começa só a olhar para a tempestade, a gente só começa a olhar para a fúria das águas, e a gente se esquece de olhar que Jesus está ali, que Jesus está no barco, que Jesus ele está andando sobre as águas. Não olha para a tempestade, porque você vai se afogar. Olha para Jesus, que é de onde vem a tua força, a tua base, a tua fé, a tua tudo, a tua vida, a tua salvação. Olhe para Jesus, que você vai triunfar sobre esse mar, que você vai triunfar sobre qualquer onda, qualquer tempestade.
né? Como Cristo falou, homens de pouca fé, né? Ora, vocês estão aqui comigo, vocês têm poder para, para falar, para mandar na tempestade, falar, vai embora a tempestade, acalme-se mar, vocês têm esse poder, a gente tem esse poder, porque Cristo falou que ele iria para o Pai, mas que nós faríamos coisas ainda maiores que ele fez, porque um pai de verdade, ele sempre vai querer ver, sabe, o seu filho indo além do que ele foi. E assim é Cristo, assim é o nosso Deus. Ele quer ver a gente, sabe, triunfando, vencendo, conseguindo ir além, sabe, chorando, nos humilhando na presença dele, buscando e se enchendo realmente do Pai. Tá? Então, esse é o vídeo. Eu sei que ficou meio grande, ficou bem grande. Mas eu queria muito, assim, sabe, conversar mesmo com vocês. Não é um vídeo, assim, só pra dar umas dicas, não é um vídeo só pra falar sobre a palavra, alguma coisa assim. Não, é um vídeo, assim, pra abrir o coração, pra gente realmente ver que realmente não tá sendo fácil, não é fácil, as batalhas são difíceis, tem batalhas que são um pouco mais tranquilas, mas tem realmente batalhas que são muito importantes, que são muito violentas, que a fúria é muito grande, mas que Deus, ele sempre permite qualquer coisa pra gente amadurecer e sabendo que ele não nos permite, sabe, tentação, prova maior do que aquilo que a gente pode suportar. Então, se a prova tá grande é porque você é capacitado para isso. Você pode vencer e você é mais forte do que isso em Cristo Jesus. Amém? Então esse foi o vídeo, eu espero que, sabe, toque muito seu coração, que te fortaleça, que te renove, que te abençoe e que edifique a sua fé em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que ajuda muito aqui o canal e muitas outras pessoas a serem impactadas, abençoadas por essas palavras, né, aqui nesse vídeo e por outros vídeos que aqui a gente tem também no canal. E é isso, tá bom? Eu amo muito vocês, contem comigo, orem também aqui pelo canal, orem pela minha vida, e eu amo muito vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!